Vamos falar sobre o calendário eleitoral. Afinal de contas, entramos no ano de 2012, aliás, 2022, e é um ano de eleições. E a gente já começa o ano nesse primeiro CBN Cascavel, primeira edição, falando sobre esse tema, com a presença do advogado especialista em direito eleitoral, Luciano Catariuco. Obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN. Muito bom dia. Bom dia, José Roberto. Obrigado pelo convite à Rádio CBN. É um prazer sempre estar aqui. Quais as orientações, iniciando o ano, quando a gente fala sobre o calendário, até você nos traz aí esse tema, não brinque com as pesquisas, você poderá pagar caro por isso, tem as redes sociais, já tem alguma norma que a partir de janeiro ela é colocada em prática pelo TSE, que nós eleitores, ou quem são os candidatos também, que precisam já ficar atentos? Sim, é importante dizer que o calendário de 2022 das eleições, dia 2 de outubro, é a data em que será realizadas as eleições, e é uma das eleições maiores que tem razão de ser. Presidente da República, senadores da República, governador de estado, deputado federal, deputado estadual. Em que pese ser uma eleição mais distante da comunidade que a gente fala, a paixão é diferente, em que pese há uma rivalidade ali muito grande de direita e esquerda, né? Bolsonaro versus Lula, que já são candidatos declarados, a gente percebe que é diferente de uma eleição para vereador e mesmo uma eleição para prefeito municipal. Uma das coisas que foram votadas agora no calendário eleitoral, no TSE, antes inclusive do recesso forense, e que é uma coisa diferente. Você se lembra quando a gente falava das redes sociais em relação de Orkut? Aqui talvez tem gente que está nos ouvindo aqui que nem lembra o que é Orkut, né, José? Mas Orkut, o próprio eleitor estava querendo falar do candidato dele, quando colocava no Orkut era responsabilizado. Depois era responsabilizado por essa propaganda irregular. Depois foi flexibilizada essas situações e aí a última aprovação da legislação passada eleitoral permitiu-se a pré-campanha, onde você pode tudo, quase tudo, você só não pode pedir voto e dizer que é candidato. O restante você pode. Você pede apoio aos seus projetos, apoio às suas ideias, apoio à sua ideologia, né, e aí você pode fazer essa questão. Você não pode falar que é candidato nem falar que esse apoio é assim, ó, vote em mim. Você não pode fazer isso. O que aconteceu então, Zé? Essa questão da pré-campanha, ela é mais importante do que a campanha propriamente dita. A campanha reduziu de 90 dias para 45 dias, e então se entende que a pré-campanha, que já começa no dia seguinte em que o sujeito derrotado ou eleito, né, ele já começa a fazer campanha para a próxima. E aí se restringiu algumas coisas que se viu, por causa das redes sociais, que se agravou demasiadamente, que é a questão das pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral, infelizmente, induz sim o eleitor a votar sempre em quem está na frente. Só que pesquisa eleitoral registrada, ela tem várias regras. E essas regras são seguidas no TSE e no TRE. E elas são caras, porque quando é registrada, tem que seguir um plano amostral, tem que ter um estatístico, tem que ter uma empresa responsável. E aqui que as pessoas faziam? Bom, até a eleição a gente faz enquete. O que é enquete? A CBN aqui faz uma enquete. Viu? Em quem você votaria para presidente? A, B, C, D. Só que quem é o público da CBN? É um público de amostragem realmente que convalida que aquele resultado ali, ou são pessoas que todas são de direita ou todas são de esquerda, ou a maioria de direita que participa do site da CBN e acaba votando? Bom, agora mudou. Não pode mais ser feito enquetes. Ou seja, a CBN não pode fazer uma enquete. Em quem você votaria para presidente? Não pode. Agora, ela pode fazer desde que seja registrada. Sem ser registrado, ela entra na questão da política, se entende de pesquisa eleitoral não registrada. E aí sim complica o negócio. Porque vai de 50 e poucos mil reais até 106 mil reais a multa. E aí, onde que está o X da questão? Muito internauta, através do seu Facebook, através do seu Instagram, ou da sua própria página pessoal, ou de um site, e isso também entra rádios e esses sites de notícias e tal, faziam essas enquetes para ver em quem você votaria. Isso não pode mais. Essas enquetes estão proibidas. Sabe por quê, José? Porque mudou muita coisa. A pré-campanha ela se estendeu por muito tempo. E esse tipo de situação, ela passa a ter um efeito direto em relação à própria campanha propriamente dita, que só são 45 dias ali que antecede o dia 2 de outubro. Então mudou. É bom ficar atento, porque, mas eu sempre fazia enquete. Vou dar um exemplo para você. Eu advoguei em 12 campanhas eleitorais majoritárias nas últimas eleições, para prefeito de toda a região.
Uma das enquetes, um servidor público fez uma enquete no site dele lá. Ele criou um site, fez uma enquete, quem você votaria? 54 pau a multa nele, porque já estava em período eleitoral. E aí ele não era registrado, porque era uma enquete, e ele tomou 54 mil reais. Hoje, a mesma situação que aconteceu com ele, acontece se o sujeito fazer agora. Porque antes podia a enquete, olha que doido, podia. Até o dia dele, até quando começa o período eleitoral, poderia a enquete. Agora não pode mais. Se fizer, lógico, sem registro, né? Algumas mensagens chegando aqui. O Amarildo diz o seguinte: por favor, não deixe de fazer essa pergunta para o Catariuk. O que ele acha das pesquisas neste período que antecedem as eleições com bastante tempo? Ele faz referência agora, porque as eleições são em outubro. Se essas pesquisas não são realmente já para manipular, ele não acredita que deveria ser banidas essas pesquisas agora como especialista no assunto, porque essas pesquisas são só para confundir mesmo a população? Bom, a afirmação aqui é do ouvinte. Sim, entendi. Acredita que essas pesquisas agora são realmente para confundir ou para defender um lado ou outro? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de pesquisa. Pesquisa de consumo interno, que todo cara que quer ser candidato, toda equipe, ele faz de consumo interno para saber como que tá, se o nome daquele que vai ser candidato é conhecido, se vale a pena investir, se para deputado federal, deputado estadual, para senador, para governador. Mas essa não é divulgada, não tem problema nenhum. Essa ela fica ali entre quatro paredes. Isso, a gente chama de uma pesquisa de consumo interno. Essa pesquisa de consumo interno seria aquela que não deveria jamais ser banida, porque é aquela que orienta o candidato, inclusive, das propostas. Bom, essa tal proposta, ela entra na faixa D, na faixa C, na faixa etária de idade, na faixa etária, por exemplo, de localidade. Como é que eu poderia trabalhar? Isso vai dar um norte para o candidato, ou seja, para o político, ele dá um norte para a sua campanha. Qual que é o X da questão das pesquisas registradas? Toda pesquisa registrada... Vou dar um exemplo para você. Eu, sozinho, nessa última campanha, nós tínhamos uma equipe. Eu impugnei 26 pesquisas. Por que eu impugnei a pesquisa e não deixei ela ser divulgada de forma liminar? Porque ela, mesmo sendo registrada, ela não atendia os critérios técnicos adequados. Ou o plano amostral estava direcionado, por exemplo, num determinado município, o plano amostral direcionava mais questionários, por exemplo, para uma faixa de renda menor, onde aquele determinado candidato que contratou a pesquisa tinha mais voto. Ou seja, mesmo sendo registrada a pesquisa, ela era também manipulada, e a gente impugnava por causa disso. Porque faltava, por exemplo, o registro do estatístico que assinava aquela pesquisa lá no órgão de classe... A pesquisa, por exemplo, ela foi registrada depois, ela primeiro foi executada, depois ela foi registrada. Ou seja, induziu-se o resultado. Ou seja, o sujeito já tinha o resultado quando ele foi lá e registrou ela. Por isso que ela tem que ser registrada com 5 dias antes, tem toda uma regra, e a gente impugnava. Ou seja, a própria pesquisa registrada, ela pode ser impugnada, porque ela pode ser manipulada. Houve um debate intenso em relação a isso, porém não passou essa questão da proibição de pesquisas. Proibiu-se ali na véspera, agora não me recordo certo, teve uma limitação, mas muito restrita. Agora, pode ser feito e pode ser divulgado, pode, desde que seja registrada. Mas a pesquisa registrada, já me perguntaram isso, pode ser manipulada? Pode, infelizmente pode. Por isso que aquela pessoa que entender que aquela pesquisa que foi registrada tem que ser dada publicidade, qualquer um pode impugnar a pesquisa. E aí você vai lá, pega os cadernos, como é que eram feitas as perguntas, por exemplo. Impugnei várias, as perguntas, faltavam perguntas, as perguntas obrigatórias não eram feitas, e você pode impugnar essa pesquisa. Por isso que a registrada, ela tem essa questão diferente da não registrada. Porque da não registrada não tem o que se impugnar, o cara vai lá e publica. E isso aí pode agora gerar multa, como nas enquetes também. Juarez faz aqui também o comentário. As pesquisas, quando são feitas antecipadamente, acredito que são sim manipuladas, mesmo por grandes institutos de pesquisas que no final, ou quando se aproxima das eleições, aí sim traz os dados próximos da realidade, até porque eles precisam manter a credibilidade e depois vão dizer que acertaram, não é? Mas lá atrás, quem pode ter certeza que não houve manipulação? E os próprios resultados que estão mais próximos das eleições pode ser fruto também de uma manipulação feita lá atrás. Isso. Como é que ele fala aqui? É a exploração do poder. Concorda aqui com o Juarez? Assim, infelizmente é uma realidade. Por quê? Os políticos que são beneficiados muitas vezes com essas pesquisas, quem está no poder que eu falo, quem tem mandato eletivo, quem está lá, um vereador, um prefeito, um deputado, o governador e tal, ele tem sempre uma probabilidade de ser lembrado com mais facilidade de quem quer entrar nessa questão, nessa demanda, começar.
E realmente, e eu falo que é uma situação, ele dificilmente vai mudar essa questão de forma legal, porque precisa haver uma alteração na lei. Houve um debate intenso disso, mas é difícil, porque os próprios que são mais beneficiados vão votar contra eles. Então, uma coisa é o samba do crioulo doido, né, que a gente fala, porque o sujeito não vai votar algo que vai prejudicá-lo. E aí a gente tá vendo o fundão eleitoral aí, que é dinheiro que vai ser investido nisso, viu? O Juarez tá aí, ó. Quem é que tem fundão eleitoral? Partidos que já estão no poder e políticos que vão ter um valor maior para gastar na campanha, um dinheiro público, e agora eles aumentaram de 2 para 6 milhões. 6 bilhões, né? Acho que é isso, né? 5,7 bilhões. Quase, né? 6 bilhões ali para poder gastar no quê? Uma das coisas são pesquisas eleitorais. Porque faz parte. Ou seja, o partido vai começar a ver se tem viabilidade o candidato dele no Estado. Ele vai fazer pesquisa. Né? No Senado, quem são os candidatos? Vai fazer pesquisa. E isso tudo tem custo, isso tudo é bancado. Olha que doideira. Pelo dinheiro do povo através do fundo eleitoral. Então, olha só. Então, até isso. É difícil você mudar um sistema, né, quando você depende daquelas pessoas que estão dentro do sistema votar algo contra elas mesmas. É uma coisa, é difícil você entender se isso é possível ou não. Nos próximos dias a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós temos aqui várias perguntas, já são 10 horas e 24 minutos. Nós temos mais 3 minutinhos. Obrigado, Valdir, também interagindo conosco, o Guto, o Evandro. Vamos atender mais 2 perguntinhas aqui de ouvintes. O Evandro diz o seguinte: não sei se liguei o rádio agora, não sei se já falaram a respeito, mas as redes sociais, gostaria de saber, pode ser explorada agora, mais para frente não, ou pode ser feita a exploração até o dia das eleições, no sentido de propagar o candidato, deputado estadual, deputado federal, por exemplo, aqui da nossa região? Tem que tomar muito cuidado, porque nas últimas eleições, para Senado, por exemplo, nós estamos na pré-campanha. Então a gente não sabe quem vai ser candidato. O Zé Roberto, ele quer ser candidato, ele começa a usar as redes sociais dele para divulgar o nome dele, para quando chegar no momento correto, ali antes de 6 meses, antes das eleições, ele faz ele entra num determinado partido, que ele vê que ele tem uma viabilidade, e depois, 45 dias, ele começa a campanha. Porém, a pré-campanha ela é mais importante do que a campanha e ela está sendo feita prioritariamente, eu digo isso, nas redes sociais. Por quê? Custo barato, ou custo zero, né? Você vai ali, se você mesmo fizer essa propagação. Só que qual que é o problema? A juíza Selma foi eleita senadora, não sei se é Mato Grosso do Sul, e foi cassada por abuso do poder econômico. Conseguiu-se comprovar que durante a pré-campanha, ou seja, antes dela ser candidata, por isso que é importante, na pré-campanha, ela gastou mais de 2 milhões de reais, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, que era desproporcional o valor, em razão de impulsionamentos do seu nome. E aí tanto que gerou a eleição dela lá na frente, que quando saiu a campanha ela já era conhecida, então com as ideias dela e tal. Esse abuso de poder econômico, ele pode ser validado nas redes sociais, através dos impulsionamentos, através de propaganda em próprios sites, né? E aí pode gerar, claro, um problema. A rede social, mesmo sendo gratuita, mesmo sendo antes, quando há uma injeção de dinheiro grande nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras plataformas, WhatsApp, sei lá, por grupo, isso pode gerar depois um problema para o candidato. Uma perguntinha para a gente finalizar aqui. A Luzia diz o seguinte: eu gostaria de ouvir do Dr. Luciano sobre a urna eletrônica. Se fala muito nas pesquisas, mas a urna eletrônica que vai realmente determinar. Mas alguns questionam as pesquisas e depois, se o resultado for parecido com o das pesquisas, aí eles vão culpar a urna eletrônica. Eu, particularmente, confio na urna eletrônica. O doutor Luciano Catarucci tem alguma dúvida? Não existe nada que comprove, até a presente data, algo concreto que fale que a urna ela é violável, porque ela não tem vinculação e ligação nenhuma com a internet, que poderia ser, por exemplo, invadida durante o período eleitoral. As transmissões são feitas e pode ser conferida através do boletim de urna. Cada urna sai um boletim ali com seus candidatos. Então não existe especulação e tal, mas até hoje não há. E nós não podemos viver da síndrome de vira-lata, né? Aquilo que a gente é bom. E nós somos bons na eleição virtual. E eu queria só falar rapidamente da questão do calendário eleitoral. A gente tem que dizer que a partir agora do dia 1º de janeiro, né, até dia 1º de abril de 2022, é a questão da janela partidária, de migração dos partidos. Né? É a migração partidária em que as pessoas que são detentoras de cargo, aí, deputado federal, deputado estadual e distrital, para concorrer às eleições majoritárias proporcionais, elas podem migrar. Então está no período dessa janela eleitoral. Coisa que muitas vezes ficou difícil para os candidatos se posicionarem. Tem também aquela questão, desde janeiro aí, as despesas com publicidade dos órgãos públicos, né? A gente fala isso, ela também está limitada, né? Até porque
essa publicidade dos órgãos aí públicos federais, estaduais e municipais e das entidades da administração pública indireta, direta, principalmente agora não pode exceder a média aí que dos últimos primeiros semestres, dos 3 últimos anos, né? Nesse primeiro semestre dos 3 últimos anos. Então, por exemplo, quem está no poder começa a fazer muita propaganda. O governo do estado, por exemplo, já está proibido essa questão, não pode fazer além do normal. E tem também aquela questão que é a execução dos programas sociais aí, né, por entidades e vinculadas a candidato, ou mantido. A pessoa tem uma determinada entidade onde ela faz uma questão social, ela não pode usar isso agora, nesse momento, nesse ano eleitoral. Já começou a partir do dia 1º de janeiro. E sem questão daquela questão de distribuição de bens e tudo, que já começa a ser vedado no ano eleitoral. Então, isso é o que tem de impacto agora, já a partir do dia 1º de janeiro, e aí, a partir de março tem outras determinações. E de março a abril, ponto bastante marcante aí é a mudança de partido. Né? Exatamente, que é essa janela, final, que é essa janela de migração partidária que começa a ser discutido aí, né? Em que se considera justa causa ali, tá? A mudança, o sujeito sai para não perder. Como a gente viu que o Evandro Romano teve o mandato aí, tá discutindo e tal, porque saiu sem estar dentro dessa janela. Então, isso é importante, porque quem está nos ouvindo, a gente sabe que são formadores de opinião, são pré-candidatos ou são apoiadores de candidatos, são pessoas que estão diretamente vinculadas e têm interesse político, para estar atento a essas situações. Porque muitas vezes, uma data errada praticada por uma equipe ou por próprio candidato pode inviabilizar uma candidatura. Doutor Luciano, muito obrigado pela entrevista e nos próximos meses, com certeza, sempre conosco aqui. Estamos tentando convencer o doutor Luciano Cataruco para ser um colunista político aqui da CBN. Vamos ver se ele atende aí a nossa direção. Obrigado pelo convite, fico muito feliz e lisonjeado, porque eu sou ouvinte da Rádio CBN e gosto muito, porque é a rádio que toca a notícia e nos mantém informado. Parabéns pela programação e parabéns aí por todo o trabalho da equipe de CBN. Muito obrigado pela gentileza.